Livro dos Reis, capítulo 4, versículo 26. Amém. Você chegou lá, versículo 26, 2 Reis. O texto diz o seguinte: corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Queria ler mais uma vez esse texto, que Deus fale ao nosso coração. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido, com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Nós te pedimos, ó Deus, que tu estejas direcionando essa palavra agora, ministrando ao nosso coração eterno. Fique à vontade em nosso meio. E Deus ministra, Senhor, a nossa vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto um pouco conhecido de algumas pessoas e eu queria dar um cenário e o contexto desse texto. O fato é que o profeta Eliseu conheceu um casal e sabe quando a gente conhece alguém e de imediato a gente já começa a gostar da conversa e a gente vai se identificando e parece que a gente já é amigo há um bom tempo. Não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes eu encontro pessoas que eu digo: puxa vida, esse cara parece que eu já conheço há muito tempo. E o profeta Eliseu passou a ser muito querido dessa família, até que essa mulher, que o texto não diz exatamente o seu nome, mas diz que ela era sunamita, essa mulher propõe algo interessante para o marido. Ela diz assim: olha, o profeta Eliseu e o seu servo Geazi estão sempre andando para um lado e para o outro, viajando, porque profeta, tudo que faz é ouvir a voz de Deus e seguir como um vento para um lado e para o outro. Então, Eliseu não tem lugares para ficar, não tem uma estrutura fixa. Vamos fazer o seguinte: vamos construir aqui um barraco, um puxadinho, e a gente põe o profeta lá. A gente dá o que a gente puder dar de conforto. E eu quero dizer para você que essa mulher tinha recurso financeiro. Ela e o marido talvez fizeram um quarto bem legal para o profeta Eliseu. E o fato é que Eliseu agora passou a ter um espaço onde ele podia sentir-se à vontade. E sempre que de passagem pela cidade ele ficava. E certa vez ele sentiu-se tão grato por aquela acolhida daquela família, que ele chama a Geazi, que era o seu aprendiz, o seu discípulo, o seu servo, e ele diz: Geazi, eu estou muito agradecido e eu queria fazer algo com relação a essa família. Eu queria ver se há algo que eu possa fazer para abençoá-los. E Geazi diz assim: Eliseu, eles têm tudo financeiramente falando. Se a gente der um perfume, ele tem. Se a gente der roupa, eles têm muito. Eles têm tudo que uma pessoa pode ter. Não há como agradá-los, não há como surpreendê-los com um presente que eles não tenham ainda. Só há uma coisa que eles não têm. Há uma só coisa que eles não têm. É para eu trocar esse microfone, né? Oi. Pronto. Legal. Só há uma coisa que eles não têm. Eles não têm um filho. Eles não têm um filho. Aí o profeta Eliseu diz assim: então, eu queria fazer o seguinte: chama essa mulher aqui nessa sala e a gente vai conversar. Eu acho que chegou a hora de um milagre acontecer na vida dessa família. Essa mulher entra e o profeta Eliseu olha para ela e diz assim: olha, daqui a 1 ano, eu vou voltar aqui e você vai estar com uma criança nos braços. Você vai ninar um bebê daqui a 1 ano. Você vai ter agora a missão de trocar fraldas daqui a 1 ano. E essa mulher toma um susto, ela diz: Eliseu, não brinca comigo, isso é muito sério, isso sempre foi o sonho da gente.
E Eliseu diz: se prepare, daqui a 1 ano você vai receber uma criança. E fato é que essa mulher, 1 ano depois, estava com uma criança nos braços. O milagre aconteceu. Agora imagina que esse casal que era rico, que tinha tudo, agora recebeu a única coisa que não conseguia comprar com seu dinheiro. Aquela criança, quando chorava, aquele som era música para os ouvidos deles. Sempre foi o desejo de eles ninarem uma criança, ver elas crescerem, educar um menino. E aquele sonho mudou o cenário da família. A família agora estava vivendo uma nova fase, eles estavam vivendo agora um momento de euforia. A criança vai crescendo e ela se torna pré-adolescente, adolescente. Um dia, como qualquer outro dia, o pai chama o menino e diz assim: olha, vamos me ajudar lá no trabalho, porque isso era comum, era cultural, as crianças irem aprender o ofício do pai. E quando eles estavam no trabalho, no sol quente, o menino começa a ter uma dor de cabeça, e a dor de cabeça começa a se intensificar, aquilo começa a ficar muito forte, passou da normalidade. O menino olha para o pai e diz assim: pai, essa dor de cabeça está estranha, eu estou achando esquisito isso, e eu queria muito que de alguma forma você me ajudasse. O pai olha para o menino e diz assim: aqui eu não posso te ajudar, vai para sua mãe e ela vai cuidar de você. Ele providencia alguém para levar a criança. Quando a criança chega para a mãe, aquele menino já estava desfalecendo. A mãe bota nos braços, começa a fazer o que era possível fazer, e era muito pouco o que se podia fazer naquela situação. E o cenário começou a mudar radicalmente. Porque aquela mãe que agora estava com seus filhos, com seu filho doente nos braços, estava sentindo ir embora um sonho. Tudo que ela sempre quis estava agora nos seus braços, mas aquilo estava indo embora. E o pior acontece: o menino morre. Morre nos braços da mãe. Agora, o que eu acho mais interessante desse texto é a atitude da mãe para com esse filho, essa criança. Ela leva a criança já morta nos braços para o quarto do profeta. Isso fala muito da atitude dela, porque ela acha que aquela morte não será morte até ela ouvir a palavra daquele que contradisse tudo. Ela diz: a morte só é morte quando Deus diz que é morte. Então ela leva o menino para o quarto do profeta, fecha a porta do quarto, pede um animal veloz, sobe em cima do animal e parte em direção a encontrar o profeta, que Deus fez através dele o impossível acontecer, e agora era mais uma situação impossível. Só que no trajeto, no meio do caminho, ela consegue avistar o profeta de longe, no alto da montanha, e o profeta também consegue perceber que era ela. E ele olha para Geazi e diz assim: Geazi, vai ao encontro, porque eu estou vendo que a situação é emergente. Eu estou percebendo que é algo estranho, há um semblante de desespero, a velocidade, o jeito como ela vem, corre ao encontro dela. E Geazi corre ao encontro dela, de forma que eles se encontram antes de ela encontrar o profeta. E Geazi pergunta: vai tudo bem? Vai tudo bem? Ela responde como nós gostamos de responder: vai tudo bem. Nós estamos numa série de mensagens, e há quase 2 meses nós estamos falando sobre família, nós estamos falando sobre problemas, nós estamos tratando alguns temas delicados, e nós já estamos indo para o final da série. No domingo que vem a nossa última mensagem, mas acho que chegou a hora de a gente refletir acerca dessa pergunta de modo mais profundo, porque o que há de automático em nós responde: vai tudo bem. Por que a gente diz que está tudo bem quando não está tudo bem? Primeiro, porque nós não gostamos de nos sentir chatos. Às vezes a gente está conversando com alguém, batendo um papo, e a pessoa diz assim: rapaz, como é que você está? Vai tudo bem?
E ele pergunta aquilo com um sorriso no rosto. Imagina você dizer assim: rapaz, não está não, está uma droga, então meu trabalho está terrível, meu filho... Aliás, os meus filhos não se falam, a minha esposa está com raiva de mim. Imagina, que situação delicada. Muda a temática da conversa, aquilo parece ser muito ruim, a gente evita ser chato. Às vezes a gente começa a se habituar a lacrar as nossas emoções dentro de nós. Às vezes a gente é impedido pelo cônjuge de dizer que não vai tudo bem. A mulher chega para o marido e fala assim: olha, a situação aqui em casa está difícil, e eu queria conversar com o pastor sobre tudo que está acontecendo. Queria falar para a minha discipuladora que a gente está vivendo esse momento. Aí o marido fala: você não é louca? Como é que vão olhar para a gente depois? Como é que eu vou participar da igreja? Com que cara que eu vou encarar o pastor? E aí a gente vai assumindo as respostas mais superficiais. Vai tudo bem? Talvez essa seja a pergunta central dessa mensagem hoje para você. Vai tudo bem? O fato é que quando aquela mulher encontra o profeta tem o discernimento de que não estava tudo bem. E aí ela diz: olha, o meu filho está morto. Eu queria que você fosse comigo lá agora, porque Geazi foi no meio do caminho antes e nada resolveu. E daqui a pouco o profeta Eliseu vai com ela, entra no quarto, que ele conhecia muito bem, e se depara com um clima tenso. O menino já estava frio. O profeta Eliseu olha para o menino e Deus dá uma direção. E às vezes as direções que Deus dá para a gente são direções que ninguém entende. O profeta Eliseu se deita por cima do menino. A boca do profeta Eliseu está rente com a boca do menino. Sabe o que eu aprendo com isso? É de que a gente não pode questionar a metodologia do milagre. Milagre é milagre. Deus faz como quer. Aquela mulher precisava agora de um milagre, nada mais poderia resolver. Ela estava nas dimensões da impossibilidade. Tudo o que ela precisava agora era de Deus intervindo naquela situação. E certa vez alguém disse que as coisas são difíceis, se tornam impossíveis, e então Deus faz, porque a matéria-prima de Deus é milagre. O profeta se deita ali, começa a orar, a interceder pelo menino, e algo interessante acontece. O menino começa a esquentar o seu corpo, o menino começa a voltar. Eu imagino que o sangue começou a circular novamente. A sensação que eu tenho às vezes é de que alguns casais começaram a viver essa fase. A fase de estava tudo perdido, mas a vida começou a pulsar novamente na relação. Mas aquele milagre se conclui. O menino levanta. E eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando aquela mulher agora com o filho ressuscitado. Ela sempre quis um filho, mas era impossível, até que Deus dá o filho. E ela celebra. E o coração dela celebrou intensamente, até que ela perde tudo que ela tinha. A coisa mais importante que ela tinha, o seu filho morre nos seus braços, e Deus mais uma vez vai lá, no impossível. Aquela mulher celebrou como nunca celebrou antes. A alegria dela transbordou ao extremo. Eu imagino que dentro dela surgiu a expressão: agora sim vai tudo bem. A minha pergunta para você hoje é: vai tudo bem? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com a sua casa? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com a tua alma? Quando o profeta manda Geazi perguntar, a expressão hebraica que aparece ali
tem a ver com shalom, e a expressão shalom é a paz completa em todas as dimensões. Vai tudo bem com você? Nós tivemos alguns pastores convidados durante essa série, e alguns pastores pediram para mudar os seus temas, de forma que nós tivemos algumas alterações no cronograma. E ontem eu estava pensando qual das mensagens que foi abandonada que eu vou pregar. E na verdade eu fiquei pensando isso durante um tempo, até que eu pensei que dos 7 anos do meu ministério, aconselhando casais, investindo em famílias, pastoreando pessoas, eu percebi que as grandes queixas, a esmagadora maioria dos problemas, estão diretamente relacionados a 3 questões básicas. Nós vemos que há 3 problemas centrais na família. Na minha opinião, os mais comuns e perigosos. E eu queria pensar com vocês sobre esses problemas, para então voltar a te fazer a pergunta: vai tudo bem? Primeira dimensão que eu acho que é um problema que nós precisamos remover da nossa cultura e da nossa casa é a infidelidade. Sabe, gente, a infidelidade cresce assustadoramente. Muitos dos casais que me procuram sofrem por conta da temática da infidelidade. Uma outra coisa que causa muitos problemas na família, entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, é a comunicação. A comunicação é uma questão sensível, delicada e importante nas relações. E nunca se teve tanto problema de comunicação na era das comunicações. Nunca foi tão fácil a gente se comunicar com as pessoas, porque nós temos recursos hoje que nos aproxima. A internet hoje juntou quem estava longe e separou quem estava perto. Comunicação. E por último, a terceira parte desse tripé de adoecimento nas relações é o tempo. O tempo para nós está cada vez mais corrido e a gente vai cada vez mais negligenciando o que de fato é importante. Queria falar para vocês sobre esses 3 temas, dos quais eu quero me deter um pouco mais na infidelidade, porque acho que os outros já foram de alguma forma contemplados aqui. Quando a gente decidiu fazer essa série de mensagens, a gente criou uma pesquisa. E fizemos essa pesquisa para entender a realidade da nossa igreja. Então muitas pessoas, quase a totalidade da nossa igreja, respondeu essa pesquisa online, que era uma pesquisa sigilosa, mas muito reveladora a partir dos seus dados. E os dados que eu vou dar aqui não são estatísticas dos Estados Unidos, não é algo que foi feito em São Paulo, é algo que foi feito entre nós. 15,2% das pessoas que responderam essa pesquisa confessam terem traído seus cônjuges. Ou talvez ainda traiam. 20,4% confessaram terem sido traídos pelos seus cônjuges. 23% confessam não ter certeza se foram traídos ou não, ou seja, mora neles uma dúvida. Agora veja só, gente, se nós somarmos os 20% daqueles que sabem que foram traídos, mais os 23% que responderam que têm dúvidas acerca da traição do seu cônjuge, nós temos aqui mais de 40% das pessoas que responderam que a infidelidade é um problema. E o pior, 28,4% vivem uma infidelidade moderna através da pornografia. Eu estou dizendo que 28,4%
das pessoas que preencheram essa estatística, esse questionário, são usuários ou foram recentemente usuários de pornografia. Nós precisamos conversar sobre esse tema. A infidelidade cresce rapidamente no terreno da insatisfação. Por que somos infiéis? Talvez uma coisa mais relevante na infidelidade é a insatisfação. Agora, eu não tenho tempo para falar para vocês sobre a insatisfação nessa mensagem, de forma que a nossa última mensagem vai ser sobre como vencer a insatisfação familiar. Você que está insatisfeito, você que tem algumas questões que precisa resolver, no próximo domingo eu queria que você convidasse pessoas e viesse para ouvir a palavra de Deus acerca desse tema. Mas o fato é que nós vivemos numa geração que Zygmunt Bauman, um sociólogo, talvez o mais importante sociólogo vivo hoje, ele expressa bem em dois conceitos que ele cria. O primeiro conceito, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, é o conceito do peregrino. E ele diz que a geração passada, as últimas gerações, viviam nesse conceito de peregrino. O que é um peregrino? O peregrino é aquele que passa num local, escolhe um local, monta sua barraca, ele de alguma forma cria relacionamentos, ele começa a trabalhar naquele local, ele cria os seus animais, talvez os seus filhos passem um tempo ali, ele sabe que ele não é dali, ele sabe que ele está numa transitoriedade, mas ele faz vínculos, ele cria relações, ele se mistura com a identidade do local. Fato é que Zygmunt Bauman diz que nós vivemos numa geração que não é mais a geração de peregrinos, é a geração de turistas. E ele explica que o turista é aquele ser que busca, acima de qualquer outra coisa, a experiência. O turista quer ir nos lugares mais bonitos, ele não quer se comprometer com absolutamente nada, ele não está interessado em ver defeitos, em conhecer realidades que não são agradáveis. Ele pega, quando chega na cidade, um papel que diz os pontos turísticos que ele tem que ir, ele chega lá, ele tira uma foto, mas ele não está preocupado com as questões, as problemáticas urbanas, ele não está preocupado se ele pode fazer alguma coisa ou contribuir de alguma forma. O turista quer, acima de tudo, a experiência, quer desfrutar daquela situação e ir embora para que não lhe pareça comum. Nós somos a geração de turistas. Por que muita gente tem medo de tornar-se membro de uma igreja? Porque quer ser o turista. E parece ser muito conveniente você não ser membro de nenhuma igreja, porque você pode dizer, eu sou parte de todas as igrejas. Eu vou na de Beltrano de tal porque ele prega bem, eu vou na igreja de Ciclano de tal porque lá tem um louvor legal, eu vou na outra porque tem uma reunião de oração que é fervorosa. E a gente vai se abstendo do sentimento de pertencimento. Já não temos mais pertencimento. Isso dá a ideia, isso foi cantado pelos tribalistas da seguinte forma: eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Quem não cantou essa musiquinha gostosinha? Eu sou de ninguém. Aí a gente vai para a palavra, e quando a gente vai para a palavra, a gente vê uma versão completamente diferente da versão dos tribalistas. A gente olha o texto em Cântico dos Cânticos, e a mulher olha para o seu marido e diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Isso a nossa geração não conhece mais. A geração de peregrino não está preocupada em se vincular com o seu trabalho, ele vai para onde paga melhor. A qualquer sinal de insatisfação, ele deixa sem nenhum problema e dores. Se o pastor não o cumprimentar ou esquecer do seu aniversário, ele já está de olho em qualquer outra comunidade que lhe pareça melhor. E aí não tenha dúvida que os peregrinos são peregrinos também nas suas relações afetivas. A pessoa casa,
achando que o casamento vai ser só flores. E quando os problemas começam a surgir, ele diz: eu quero uma boa experiência, porque eu quero e mereço ser feliz. Então eu estou caindo fora. Não estou disponível para investir em mudanças. Não quero superar insatisfações. O que eu quero é curtir. A vida é curta. Então curta. Há um livro, Cântico dos Cânticos. E muitas pessoas que têm uma visão mais romântica, uma visão mais religiosa desse livro, dizem que esse livro foi escrito para traduzir a relação da noiva igreja com o noivo, Cristo. Mas os judeus não pensam assim. De tal forma que é proibido a leitura desse livro para todos os judeus que são de menor idade. Tamanho é o conteúdo romântico e até sexual, erótico. O fato é que nesse livro, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, nós vemos 3 palavras que foram traduzidas para nós por amor, mas que em hebraico são 3 palavras diferentes. Quando a gente olha para o original, a gente percebe os detalhes. É como se a gente visse a TV colorida. E aí eu queria dizer para vocês quais são essas 3 palavras que para nós foi todas resumidas pela palavra amor. A primeira palavra que aparece em Cântico dos Cânticos, que para nós foi traduzida por amor, é a palavra raya. Raya ou raiá quer dizer companheirismo, quer dizer uma amizade profunda. Poderia ser traduzido talvez pela alma gêmea, é aquele encaixe. É talvez a expressão que nós usaríamos quando a gente vai dizer: o meu marido é o meu melhor amigo. A minha esposa é a mulher onde eu me sinto à vontade para confessar todas as minhas dores, medos. A amizade é a primeira palavra que aparece como amor em Cântico dos Cânticos. Mas a segunda palavra é a palavra ahavá. E essa talvez um pouco mais complexa para a gente. Ahavá é uma palavra que dá uma ideia de compromisso profundo. É um afeto comprometido. É o desejo de estar com alguém intensamente, de unir-se a uma só pessoa, e ninguém pode separar aquela união. De tal forma que nós vemos textos que usam a expressão ahavá, por exemplo: o amor é forte como a morte. Essa expressão é ahavá, o ahavá é forte como a morte. As muitas águas não poderão afogar o ahavá, o compromisso. Ahavá é o amor da determinação, da decisão. Ahavá é decidir unir-se ao outro e superar todas as dificuldades juntos. Cantares, capítulo 8, versículo 6 diz: põe-me como um selo sobre o teu coração, um selo sobre o teu braço. E aqui a gente vê que o ahavá, a expressão ahavá, tem 2 dimensões. A dimensão do privado, do coração. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você pode estar cercado de estranhos. Alguém que ama de verdade, que tem o ahavá, torna-se fiel à pessoa ainda que ninguém lhe veja. Porque é um compromisso mais profundo do coração. Há também o compromisso que nós vemos, que é o compromisso, o selo do braço, é o compromisso público. Nós usamos uma aliança de ouro, o mais puro metal, para simbolizar a nossa relação, mas os judeus faziam isso através do braço, e essa decisão inegociável era simbolizada pelo ahavá.
Dietrich Bonhoeffer disse certa vez algo muito interessante. Ele diz: não é o amor que sustenta o compromisso, é o compromisso que sustenta o amor. Eu quero repetir isso. Nós vivemos numa geração onde as pessoas dizem assim: estou separando, acabou o amor. Dietrich Bonhoeffer, muitos anos atrás, na época do nazismo, disse certa vez: não é o amor que sustenta o compromisso, é o compromisso que sustenta o amor. Por último, a terceira expressão que aparece em Cantares, que foi traduzida para nós por amor, é a expressão hebraica Dod. A expressão hebraica Dod quer dizer uma relação profunda, física, sexual com uma outra pessoa. É um vínculo de muita intimidade que surge entre o casal. É uma afeição profunda. A expressão sacia-nos de amores até pela manhã, na verdade é a expressão Dod. Dod. Quando Cantares começa com a expressão beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu beijo que o vinho, o melhor é o teu amor do que o vinho, algumas versões. A expressão ali não é nem beijo nem amor, a expressão é Dod. Melhor essa química do que o vinho. Eu nunca fui um bom aluno e eu até hoje questiono por que eu aprendi tanta coisa de química se eu nunca tive que fazer um balanceamento químico, nada do tipo. Mas eu descobri recentemente que química é fundamental. O casal precisa dessa intimidade. Sexo não é uma opção no casamento. Ouça bem isso. Quando Paulo vai falar, e Paulo não estava falando de causa própria, porque Paulo era solteiro, ao que tudo indica. Mas quando Paulo vai falar sobre abster-se de sexo, ele diz a seguinte coisa, ele diz: se é para abster-se de sexo, que seja para dedicar-se à oração, e que não seja por muito tempo, para que seu marido não entre em tentação. Os maridos podem dizer amém nesse momento. Tim Keller, um dos mais importantes teólogos, extremamente relevante seu conteúdo, ele disse o seguinte: o sexo é talvez o meio mais poderoso que Deus criou para juntar você, para ajudar você a se entregar inteiramente a um outro ser humano. É o modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma à outra: eu pertenço a você. O sexo não deve ser usado para dizer nada menos que isso: eu pertenço a você. Nós vivemos numa geração que tira as roupas antes de tirar as máscaras. Sabe, se eu pudesse definir o namoro, eu diria que o namoro é a fase de tirar as máscaras. Porque a gente começa cheio de máscaras. Quando a gente inicia um namoro, a gente quer mostrar a melhor parte de nós. A gente é romântico, a gente surpreende. Eu lembro que às vezes eu esperava a Carol descer do prédio para a gente sair. Aí, quando ela dizia assim, tô descendo, eu pegava um perfume e colocava no carro. Quando ela abria a porta do carro, ela dizia: nossa, que cheiro bom. Seja bem-vinda, meu amor. Hoje ela entra no meu carro e fala: tem um gato morto aí. Vamos lavar esse carro, né? É que a gente vai tirando as máscaras, vai ganhando intimidade, vai ganhando certezas, até que o nosso coração junta todas as expressões de amor, a amizade intensa, a gente junta ali o compromisso e junta o desejo. E na junção desses três, a gente decide olhar para o outro e dizer: eu pertenço a você, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Raya, amor amigo e companheiro. Ahavá
é o amor comprometido, é a aliança. Dod é o amor prazer, é a intimidade física. Infelizmente, nós vivemos numa geração onde os casais estão casados, mas não há intimidade. Não há intimidade. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela dizendo para mim: a situação da minha casa é difícil. Na minha casa não há muita intimidade. E ela começou a dizer que certo dia precisou fazer uma ligação. E quando foi fazer a ligação, ela viu que o celular do marido estava com um código de travamento. Eu não sei se você percebe, mas as pessoas estão cada vez mais separadas. Código de travamento de solteiro. O cara passa um dedo assim, abriu. Código de travamento de casado que não vive a intimidade e o evangelho. E o condenado ainda faz rápido para a mulher não ver. Nós precisamos mudar isso. Ontem eu estava ouvindo uma música de Chico Buarque. Eu acho que essa música expressa exatamente a impossibilidade de um amor verdadeiro acabar, de um compromisso, de uma amizade. Ele diz o seguinte, a música é Eu Te Amo. Ele escreve essa música junto com Tom Jobim e diz o seguinte: se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Se ao te conhecer dei para sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Eu adoro essa expressão, queimei meus navios, porque a sensação que eu tenho é de que muitos casais se casam, mas deixam seus navios no porto, para qualquer situação dizer: eu estou indo embora, meu navio já está esperando. Esse cara é o cara que diz: quando eu te encontrei, eu queimei os meus navios, eu não vou mais para canto algum, eu sou da minha amada e minha amada é minha. Queimei os meus navios. Se nós nas travessuras das noites eternas já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir? Isso é Dod. Se entornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração o meu sangue errou de veia e se perdeu. Como? Se na desordem do armário embutido, o meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Como? Se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos, me explica com que cara eu vou seguir. Não, eu acho que você está se fazendo de tonta. Te dei meus olhos para tomares conta. Agora conta como hei de partir. Eu acho interessante porque a expressão te dei meus olhos para tomar conta é o seguinte: muita gente que preencheu essa pesquisa disse assim: eu nunca traí minha esposa. Nunca traí. Mas quando passa uma mulher na rua com os seus olhos, você começa a despir ela. A Bíblia diz que aquilo que nós desejamos no nosso coração já aconteceu e é pecado. Agora, nada mais romântico do que dizer: eu dei os meus olhos para tu tomares conta. Que Deus nos livre da infidelidade. Que Deus nos livre de vivermos a desordem de não ser de ninguém. Segundo tema que eu gostaria de falar com vocês é sobre comunicação, porque os casais sofrem muito com isso, as famílias sofrem muito com isso. Não há diálogo, não há conversa. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu quero ler mais uma vez. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando a gente observa a palavra pronto,
no grego, é a palavra táxis. É a palavra táxis, que nós usamos hoje para chamar um táxi. Ô táxi! Quando a gente levanta a mão, o que é que o táxi faz? Na hora. Ele para, ele está disponível, ele tem todo o interesse na nossa sinalização. Nós vivemos hoje numa geração que não se comunica. A gente sabe falar muito, mas a gente não se comunica porque a gente não está pronto a ouvir. Pronto a ouvir. Rubem Alves escreve um texto e eu acho interessante a proposta dele, porque ele diz assim: eu ando por aí e vejo muitos cursos de oratória, mas eu nunca vi um curso de escutatória. As pessoas estão por aí interessadas em aprender a falar, mas ninguém está interessado em ouvir. Domingo passado a gente viu o pastor Martorelli dizer que são diálogos de surdos. Não são surdos mudos, são surdos. Você está conversando com a sua esposa e ela: eu posso falar? Eu posso falar? Aí, agora é a sua vez. Aí o outro já está pensando no que ele vai falar, então ele não ouve. A gente vai fazendo esses diálogos de surdos. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu queria que você refletisse o que você tem dito em casa. O que você tem falado para o seu marido, para os seus filhos. Como é que você trata a sua irmã? Às vezes eu ouço comentários terríveis. Mulheres que, quando estão chateadas, olham para os seus maridos e dizem assim: eu me arrependo amargamente de ter casado com você. E isso vai abrindo uma ferida no coração daquele homem, que retruca dizendo: a minha vida era melhor quando eu era solteiro, quando eu não te conhecia. A única coisa boa que você me deu foi o nosso filho. E essas palavras dolorosas vão machucando e afastando as pessoas. Comunicação é feita de palavras, tom de voz e expressão não verbal. Palavras, tom de voz e expressão não verbal. Como é que você seleciona as suas palavras quando você vai falar com a sua família? Como que você se impõe na conversa? Há gritos. Os tons se elevam. Como é a tua expressão não verbal? Que Deus tenha misericórdia da nossa comunicação. Eu tenho 3 alertas para fazer sobre isso. O primeiro é de que a comunicação é o oxigênio da relação. Comunicação é o oxigênio da relação. Tenha cuidado, esse é o meu segundo alerta, tenha cuidado com comparações. Você olha para o seu filho e fala assim: você não faz isso não, porque ciclano faz. Ou você tem 2 filhos e você começa a comparar um com o outro. Dizer: ah, mas está vendo sua irmã estuda, tira nota boa, ela é aluna 10. E você é assim. Cuidado com as comparações. O último alerta que eu quero fazer acerca da comunicação é: a nossa comunicação familiar precisa se concentrar nas virtudes e não nos defeitos. Precisamos concentrar a nossa comunicação nas virtudes e não nos defeitos. Nós somos muito bons em pontuar o negativo, mas somos muito ruins em lembrar as coisas positivas. Eu quero passar um exercício para vocês. Eu fiz isso com o pessoal da manhã. Eu queria que você, quando voltar para casa ou quando você se sentir à vontade para fazer, comece a colocar no papel uma lista dos pontos positivos do seu marido, da sua esposa. Comece a enumerar o que você acha que é interessante nele. Então,
Quando você achar que não tem mais nada para colocar no papel, você ainda vai ficar olhando para o papel 10 minutos. 10 minutos. Você acha que não tem mais nada, então você vai ficar ali pensando e olhando para o papel 10 minutos. Às vezes as mulheres vêm aqui e começam a dizer: olha, meu marido é um traste. Ele não vale de nada, esse cara não tem nada que presta, nem sei por que eu casei com ele. Aí às vezes eu peço para elas fazerem esse exercício e elas começam: o que ele tem de bom? Ele é um bom pai. Depois ela lembra, depois de um tempo, que ele é trabalhador. Aí depois ela começa a lembrar que ele sempre foi muito paciente com ela. E ela vai fazendo aquela lista, até que ao final ela lembra com quem casou e por que casou. Talvez você, no decorrer do tempo, tenha deixado passar despercebido as virtudes da pessoa importante que está do seu lado. Comunicação é fundamental. Nietzsche disse certa vez: é preciso, no momento de contrair matrimônio, fazer-se a seguinte pergunta: acredita que podes ter uma conversa agradável com essa mulher ou com esse homem até a velhice? Todo o resto é transitório no casamento, mas quase o tempo todo da vida em comum se volta para a conversa. Diálogo é o oxigênio da relação. Por último, nós vemos que o tempo tem sido talvez uma das maiores queixas hoje. Os nossos filhos sentem a nossa falta porque nós não temos mais tempo. Os marido e esposa não se encontram mais porque não tem mais tempo. A vida é o breve trajeto entre a maternidade e o cemitério. A vida é o breve trajeto entre a maternidade e o cemitério. Todos nós estamos na fila invisível da morte. E ninguém sabe o número da sua senha. Já pensou assim? Está todo mundo na fila invisível da morte e ninguém sabe o número da senha. Daqui a pouco Deus diz 4.894. Aí você descobre que é você. E quando você descobre que é você, você tem 42 anos, você acha que você está vivendo no ápice da vida. Você achou que tinha muito tempo pela frente, você pensou que você podia organizar toda a sua vida profissional, você pensou que você podia dar o seu melhor para organizar tudo e depois desfrutar, só que o tempo passou. Sua filha casou, seu filho nem te conhece direito, a sua esposa sente falta de alguém. Nós precisamos reajustar as prioridades do nosso tempo. Tiago capítulo 4, versículo 13 diz: vocês dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a nossa vida, senão um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece? A vida é um sopro. A vida é um sopro. Passa rápido. Mário Quintana escreveu um poema cujo título é Tempo. E ele diz: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava para o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho as cascas douradas e inúteis das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria: eu amo você. E tem mais, não deixe de fazer algo do que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que infelizmente nunca mais voltará.
A vida é um sopro. Os monges antigos se cumprimentavam de uma forma esquisita. Olhavam um para o outro e diziam uma expressão latina: memento moris. E essa expressão memento moris quer dizer o seguinte: lembre-se, você morrerá. Imagina só, se você é um monge, você acorda de bem com a vida, empolgado, hoje é dia do jogo do seu time, aí você acorda, a primeira pessoa que encontra, olha para você e fala assim: lembre-se, você morrerá. Que coisa legal, né, de se ouvir de manhã. Ao que eles respondiam: carpe diem. Aproveite o tempo, aproveite o dia, aproveite o momento, porque a vida passa rápido. A minha pergunta para você é: quando foi a última vez que você desligou-se do mundo, desligou o celular, esqueceu que tinha que fazer as coisas, e você acha que tem que fazer 1000 coisas, e olhou para sua esposa e disse: hoje eu quero ficar só com você? Quando foi a última vez que você disse: meu filho, eu quero passar o dia inteiro contigo hoje, a gente vai bater bola, a gente vai sair, a gente vai conversar, eu hoje quero me dedicar só a você? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você interagiu, brincou com ele sem que você tivesse que ficar olhando o celular? Eu queria que nós fôssemos agora para Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Se você tem uma Bíblia e gostaria de me acompanhar nessa leitura, Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Diz o seguinte: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Eclesiastes é um livro filosófico. Eclesiastes poderia ser chamado de A Vida Como Ela É. É um filósofo pessimista, olhando para a existência e tentando buscar algum sentido. O fato é de que algumas das conclusões dele são interessantíssimas, e essa me parece muito especial. Ele diz: olha, a vida passa rápido e tem pouco sentido aqui, então vai e desfruta da mulher que você ama, passa a vida ao lado dela. Passa a vida ao lado dos seus pais, passa a vida ao lado do seu irmão, passa a vida ao lado dos seus amigos, vai viver de verdade, porque as relações nessa vida passageira são mais importantes do que qualquer outra coisa. Pior do que ter a vida encerrada pela morte é morrer estando ainda vivo. Tem muita gente por aí que está vivo, existencialmente falando, mas já não vive. A brevidade da vida nos convida a lembrar quem é importante à nossa volta. Eu queria perguntar para você: vai tudo bem? Vai tudo bem? Talvez você diga: Thomas, eu responderia para você antes que vai tudo bem, mas depois que eu ouço isso tudo, eu entendo que não está tão bem assim, não. Vai tudo bem com você? Como é que anda a sua casa? Como anda a sua família? Como anda a sua relação com seus irmãos? Vai tudo bem? Na mitologia grega, Zeus condena um titã chamado Atlas a carregar o mundo nas costas.
E eu acho essa figura muito interessante. Se você entrar na internet, você vai ver que as imagens do Titã Atlas é sempre com uma expressão de sofrimento e peso. Talvez essa seja a tua experiência hoje. Talvez ao perguntar, vai tudo bem, você pudesse responder, Thomas, sinceramente, eu estou cansada. Eu vim aqui nesse culto recorrendo a Deus dos impossíveis. Assim como aquela mulher que perdeu o seu filho, corre em desespero para ouvir o profeta. Eu gostaria de sair da superficialidade das respostas e dizer para Deus, não está bem. Eu estou cansado, eu estou cansada de uma relação que parece artificial e sem sentido. Já não há paz no meu coração, eu já não tenho coragens para a existência. Eu perdi a admiração do meu cônjuge. Eu já não tenho mais desejos. Eu não sei como anda o teu coração, mas Deus pergunta para você hoje, vai tudo bem? Eu queria orar por você, queria convidar o pessoal do louvor aqui na frente, nós vamos cantar uma canção. Enquanto a gente canta uma canção, eu queria que você pensasse como tem sido a sua vida, como tem sido a sua caminhada, como anda a sua família. Numa das suas músicas, os Beatles colocam uma expressão dizendo, Ei Jude, não leve esse peso em seus ombros. E eu queria usar essa expressão para você, dizendo, você não precisa levar esse peso nos seus ombros. Você não precisa levar esse peso nos seus ombros. Talvez você diga, Thomas, eu estou cansado. Eu sinto-me pesado. A ansiedade tem carcomido a minha alma. Eu já não tenho maneiras de enfrentar a existência. Que hoje ecoe no seu coração a voz poderosa de Deus dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez tudo que você precisa seja do alívio de Deus. Você está diante do Deus do impossível, do Deus que pode fazer coisas grandiosas na sua vida. Vai tudo bem. Feche os seus olhos e pense na sua vida agora e me responda, ou responda para Deus, vai tudo bem. Aquela mulher viu seu filho morrer nos seus braços. O que é que você viu morrer na sua casa? O que é que você viu morrer na sua família? Aquela mulher viu seu filho sumindo pouco a pouco, até não ter mais vida. O que tem sumido, passado pelos teus braços, e você precisa correr desesperadamente a Deus e dizer, Deus, socorra-me. Talvez você precise que Deus ressuscite a sua paz. Geazi pergunta para a mulher, vai tudo bem? E a expressão hebraica que ele usa é, você vive a shalom, a paz em todas as partes da sua vida. Talvez você precise ter a sua paz restituída, restaurada, ressuscitada. Talvez a comunhão com alguém que se perdeu no caminho. Talvez você não desfrute mais da sinceridade, da transparência
com o seu cônjuge, você tem sempre algo a esconder. Você não pode dizer que tem o mesmo privilégio que Adão e Eva tinham, porque eles andavam nus e não tinham do que se envergonhar. E você precisa cobrir todas as coisas. Vai tudo bem? Vai tudo bem? Se você hoje disse, Deus, chega de dizer que está tudo bem, quando não está tudo bem. Porque o milagre só acontece quando eu confesso as minhas dores, os meus medos, os meus problemas. Da mesma forma que aquela mulher levou o profeta à sua casa, ela olha para o profeta e diz, profeta, você precisa ir até a minha casa. Talvez hoje em oração você possa se dirigir a Deus e dizer, Deus, vamos juntos comigo até lá em casa. Eu quero que você visite o meu marido, eu quero que você visite a minha esposa, eu quero que você visite os meus filhos, eu quero que você visite a minha mãe, quero que você visite o meu pai. Vamos comigo até lá em casa. E eu sei que a tua presença fará milagres naquele lugar. Vai tudo bem. Vai tudo bem com você na sua comunicação. Vai tudo bem com você na administração do tempo. Vai tudo bem com você na sua fidelidade conjugal. Nós vamos cantar essa canção, Não Há O Que Temer. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você estivesse em espírito de oração, colocando-se diante de Deus como aquele ou aquela que confessa, eu preciso de Ti, Senhor. Tu é a minha última, real e poderosa chance. Eu preciso de Ti, Senhor. Tu és aquele que pode mudar as impossibilidades. Eu preciso de Ti, Senhor. Coloque-se diante de Deus em oração agora. Deixa Deus ministrar o seu coração através dessa canção. Eu sou o Senhor, Deus de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura. Talvez tudo que você precisa seja uma cura. O diagnóstico chegou na sua casa, surpreendeu negativamente você. O Deus poderoso é contigo, não temas. E trouxe salvação. Conheço a tua dor. Hoje é o dia de Deus visitar a sua casa. E minha destra não falhará. Não há o que temer. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Aleluia. Nós já estamos terminando a nossa reunião. Mas eu queria orar por você que ouviu a voz de Deus hoje, dizendo: não há o que temer, eu estou contigo. Vai tudo bem. Se hoje você quer sair da superficialidade e dizer: Deus, eu preciso mesmo de um milagre. Não posso ficar dizendo que está tudo bem, quando de verdade eu preciso de uma intervenção tua. Eu preciso de uma visita divina na minha casa. Se há alguma coisa
que tem tirado a tua paz, a tua alegria. Se você precisa de um milagre de Deus, se você precisa da visita do Eterno, fica de pé e nós vamos encerrar orando por você. Se você precisa de Deus nesse momento, dizendo: Deus, eu não quero ficar dizendo que está tudo bem, eu quero mesmo sentir a tua presença, eu quero ser tocado por ti, eu quero me colocar diante de ti, Senhor, e dizer: vem, entra na minha casa, faz um milagre, ressuscita aquilo que já não vive nas relações, ressuscita a paz, ressuscita a alegria, ressuscita a admiração. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado porque Tu ainda és um Deus de milagre. Tu és o mesmo ontem, hoje e serás para sempre. Nesse momento, Senhor, eu oro por aqueles que têm vivido dias difíceis, Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles que têm enfrentado dores terríveis nas suas casas. Eu oro por aqueles que precisam, Senhor, de discernimento, precisam de milagre. Em nome de Jesus. Tu és o Deus de milagres, Senhor. E nós consagramos aqui todas as famílias que estão aqui representadas. Ressuscita a alegria, ressuscita a paz, ressuscita o ânimo. Em nome de Jesus, que a gente possa ouvir a Tua voz dizendo: não há o que temer, não há o que temer. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Receba nesse momento a paz de Deus na sua vida. Receba nesse momento a esperança no seu coração. Aleluia. Não há o que temer. Vamos louvar todos de pé agora. Eu estou. Deus, te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Queria convidar você a cantar esse refrão, todos juntos, só as vozes. Vamos dizer assim: não há o que temer. Não há o que temer. Cante o mais forte que você puder. Contigo cante o mais forte que você puder. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Cremos, Senhor, na Tua promessa. Cremos, Pai, no Teu milagre. Cremos, Senhor, que nessa noite Tu estás restaurando famílias. Estás restaurando a relação de irmãos que já não se falam. Estás restaurando, Senhor, casais que já não têm mais alegria, já não têm mais desejo. Tu estás restaurando, Senhor, famílias inteiras que foram vítimas da infidelidade. Tu estás, Senhor, ensinando, Pai, a cada um de nós nessa noite a nos comunicarmos e estarmos prontos a ouvir. Reajusta, Senhor, a nossa agenda, para que a gente possa colocar quem de fato é importante em primeiro lugar. Deus, que Tu seja o centro da nossa vida e que a nossa família, Pai, seja o nosso primeiro ministério. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque Tu falaste aos nossos corações. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Que seja assim em nossa casa, para a glória de Deus.
Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Uma semana de paz, de bênção, de vitória. Domingo que vem nós vamos estar trazendo a última mensagem dessa série sobre família. E eu queria convidar você a chamar seus amigos, familiares. Vamos todos juntos ouvir a última mensagem da série. Deus abençoe.